Mário Rui Silvestre, sou técnico de hotelaria, de instalações de máquinas de café e de hotelaria. Tenho 65 anos e alguma experiência no contexto do Alviela. Fui presidente da Clapa durante 5 anos. Fui diretor de um jornal no Pica-Peixe que durou quase 5 anos também, com dezenas de números, não é? E tenho alguma experiência dos problemas imediatos do Rio. Portanto, estou a dispor. E, portanto, o senhor cresceu aqui, nasceu aqui em Pernes? Sim, nasci aqui em Pernes e estive aqui pelo menos até aos 20 anos, depois segui outros rumos. Mas... E quando nadava no rio, quando era pequeno, o rio não era poluído? Não, a poluição do rio deve-se situar na década de 50, talvez. Começou com pequenas portanto, um pequeno cheiro, depois com espuma, muita espuma. A espuma a determinada altura chegou a tapar as casas na Ribeira, não é? A matar porcos, galinhas, e as pessoas começaram a sofrer a partir daí. À noite, especialmente, as emanações de gás sulfídrico eram muito grandes. E eu tinha o hábito de ir até aquelas tabernas ali da Ribeira, nomeadamente a Taberna do Diabo, não é? E então era um problema, a partir das 11 horas da noite, em que a concentração do ácido sulfídrico e as emanações eram de tal ordem que viver ali era um pavor. Não é? Nós, os que podiam, saíam dali e vinham cá para cima, para a parte alta da vila, em que não havia tanto. Mas quem não podia tinha que estar ali. E então apareciam problemas terríveis, desde estores, que é o que aparecia mais, que ficavam oxidados, até problemas de saúde, uma maior incidência por exemplo, de AVCs. O diabo teve 4 AVCs, morreu ao 4º AVC. Claro que não há, ainda hoje, a ciência não consegue estabelecer uma relação direta entre as causas e efeitos, e há sempre maneira de escapar a tudo isso. Acabei de lhe contar o caso acontecido em 1978 a 79, já no princípio da ETAR, em que há 3 ou 4 funcionários que morrem no fundo de um tanque na limpeza na ETAR de Alcanena, um caso que foi muito abafado, e o caso do irmão do diabo, que morre também numa situação semelhante, mas na horta dele aqui na Loriceira, quando estava a limpar o poço cá em baixo, e ficou também. Portanto, isto é uma prova insufismável dos perigos tóxicos do rio, muito mais que os estudos, ou que os pretensos estudos que depois se fizeram sobre isto, e que tiveram sempre uma tentativa de desculpar. Aliás, a desculpa dos poluidores e do crómio, dos males do crómio, de tudo isto, foi sempre uma constante. E os industriais tiveram sempre aqui, com raras exceções, e há uma empresa ali da Miais de Cima que colaborou com o jornal e até tinha publicitado no nosso jornal. Como é que se chamava? Era não sei o quê, qualquer coisa, não me ocorre o nome, mas ainda existe essa empresa, que colaborou connosco de perto, mandando as análises do efluente e mandando isso tudo. Mas a grande maioria, a grande tónica disto tudo foi sempre os industriais não quererem assumir o problema. E pior que isso, fazerem sempre uma política de escamoteamento do problema. Foi por causa disso que a ETAR teve 5 anos parada, de 80 a 85, quando voltou a vigorar, depois de boicotes eleitorais aqui das populações. A maquinaria estava quase toda podre, teve que ser substituída. Voltaram-se a gastar milhões e milhões de euros que estão ali investidos, muitos deles que não sabemos se foram realmente aproveitados na ETAR ou se foram desviados para os bolsos de gente que nós mais ou menos conhecemos. E depois sabia-se da corrupção feita junto dos técnicos que tinham o dever de vigiar, não é? Que eram convidados para os restaurantes de Alcanena juntamente com os empresários e eram compensados com casacos de peles, com uma série de coisas para fecharem os olhos e escamotearem os relatórios e tudo isso. Portanto, tivemos tudo neste rio. Tivemos tudo.
E diga uma coisa, só para falar um pouco também cronologicamente, nos anos 50, portanto, vocês começaram a sentir a poluição, não é? Exato. E quando é que o Mário decide fazer alguma coisa a respeito? Bom, eu desde sempre me senti, portanto, mobilizado para resolver este problema. É um problema cultural, não é um problema de saúde, mas é um problema cultural também. Para quem teve a vivência que eu tive e, enfim, a felicidade de ter alguns conhecimentos históricos sobre a história do rio, não é? Que é um rio histórico. É um rio que começa, o nome Alviela, vem de uma palavra árabe chamada alvenela, que quer mais ou menos dizer, venela, também é o radical que deu a palavra viela. Portanto, significa um rio não muito grande, portanto, alvenela. Depois, por fenómenos linguísticos, deu alviela. Portanto, é um rio explorado já desde antes da nacionalidade. Os moinhos que ainda existem são árabes. E não há em Portugal nenhum outro rio, nem o Tâmega, há rios, há moinhos de água em todo lado. Mas não há uma concentração tão grande de moinhos num espaço tão curto do rio como em Pernos. E depois esses moinhos tiveram uma importância histórica incalculável. Só para lhe dar um exemplo. Afonso Henriques, quando conquistou Santarém, depois de Lisboa, não é? Quis homenagear os templários que o tinham ajudado tanto na conquista de Santarém como de Lisboa. E ofereceu ao Gualdim Paz, o mestre dos templários na altura, os moinhos da Ribeira do Alviela. Eram templários e foram durante séculos e séculos e séculos, depois da Ordem de Cristo, na qual se transformou os templários. Portanto, há aqui uma vivência de séculos e séculos, uma vivência histórica, cultural, económica, social. Um dos moinhos mais antigos da Europa, documentalmente, é um moinho chamado da Boa Ventura, que aparece num documento do século XII e diz lá Moinho da Boa Ventura, situado no Alviela. Claro que há registros de moinhos no séculos X e IX, mas não com o nome, ou por outro. Se tem o nome, o moinho já não existe. Aqui existe o moinho, os moinhos que foram doados aos templários, muito modificados. Portanto, há aqui. E depois o que é que há a seguir? Depois já há 8 séculos de vivência histórica dos moinhos. Olha, por exemplo, os moinhos estiveram no centro da Guerra Civil Portuguesa, 1832, 1834. Havia um problema, portanto, Portugal estava em guerra, liberais contra absolutistas, a guerra tem o cerco do Porto, que foi o momento mais empolgante, são 2 anos de cerco, os liberais conseguem romper o cerco, desembarcam no Algarve, conquistam Lisboa e os miguelistas, para o fazer em frente, vêm estacionar em Santarém. A farinha que eles comiam vinha toda dos moinhos aqui de Pernas. De maneira que os moinhos assumem uma carga estratégica importantíssima. E dá-se aqui, junto dos moinhos, a penúltima grande batalha da Guerra Civil Portuguesa, a Batalha de Pernas. Há 3, são todas aqui do distrito. A primeira em Pernas, depois uma em Almoster, aqui perto de Santarém, e a terceira, que acabou com a guerra, em Aceiceira, perto de Tomar. Portanto, os moinhos e a guerra aqui em Pernas foi por causa dos moinhos. Foram destruídos, foram reconstruídos, mercê do exército que cá vinha. Portanto, há cá aqui uma amplitude de coisas. Depois temos, já no final do século XIX, a canalização do Alviela para Lisboa. 1880, um período em que Lisboa já não conseguia abastecer-se com o aqueduto das Águas Livres e tiveram que vir buscar água ao Alviela na maior nascente cárcica da península. Pouca gente conhece que a nascente cárcica do Alviela são dezenas e dezenas de quilómetros de água subterrânea. Vieram aqui buscá-la e canalizaram-na para Lisboa, nos aquedutos que ainda podem ser vistos, que eram, à época, o mais extenso aqueduto da Europa. São 120 quilómetros de aqueduto, com arcos, com casas de sifões, com isto tudo. E o Alviela abasteceu Lisboa de água durante quase meio século, até ser substituído. Hoje, o único rio do país que tem nome de rua em Lisboa nem é o Tejo, é o Alviela. Rua do Alviela, aos Barbadinhos. E é lá que está um dos núcleos do Museu da Água, que conta esta história que eu estou a contar, conta isto tudo, com a maquinaria ainda a vapor, de elevação da água, com tudo isso. Portanto, está a ver, esta perspectiva histórica do Alviela, esta perspectiva cultural,
depois em antítese com aquilo que a sociedade industrial, capitalismo selvagem, que temos que pôr os nomes, fez dos rios portugueses, na altura, o Trancão, o Ave, o Alviela, o Lis, o Almonde, etc., inumerável, não é? Fazendo dos rios coisas de propriedade do capitalismo, das pessoas. Poluir um rio não custava nada, ainda hoje não custa. É mais custoso estacionar um carro em cima de um passeio que poluir um rio todo. A CLAPA é fundada em 1976 e não é a primeira associação do país, porque havia já, salvo erro, a Quercus e a Liga da Proteção da Natureza, se não estou em erro, mas foi a primeira a ser oficializada em Diário da República, em 1977 ou 78. Foi a primeira, aí foi a primeira. E foi uma associação, Comissão de Luta Anti-Poluição do Alviela. Que era localizada. Um dia o Secretário de Estado do Ambiente, Ministro ou Secretário de Estado, o Macário Correia, numa conversa que tivemos no Ministério do Ambiente, ele diz-me assim, mas eu sei lá, Mário, vai ser Comissão de Luta Anti-Poluição do Alviela, você não arranja assim um nome menos revolucionário para isto? Eu disse, não fui eu que pus o nome, há uma proto-história, que ainda antes do 25 de Abril, em que aí sim o diabo e um industrial de moagem aqui foram a Lisboa com um garrafão, eu conto essa história em um dos meus livros, foram com um garrafão de água poluída e tentaram entrar na antiga Assembleia, não é? E foram imediatamente, não foram mandados para Peniche ou para Alcoente, porque não calhou, mas não os deixaram entrar. Mas mesmo assim tiveram o orgulho de espalhar a água para as escadarias, a água fétida para as escadarias e, portanto, ficou como um marco, digamos, de revolta. Talvez uma das mais emblemáticas da história da ecologia em Portugal, contra Salazar, 1950 e tal, 57, 58, não sei. E depois a CLAPA, a primeira instituição ecológica a ser oficializada em Portugal, e com uma luta realmente forte nos primeiros anos, com boicotes, apoiando boicotes, alertando as populações para isto, com muitas ameaças de morte. Eu e o Diabo chegámos quando andávamos a pesquisar os efluentes que estavam diretamente a mandar água para o rio, chegámos a ser surpreendidos por industriais de espingarda na mão, que nos puseram o problema, ou vão embora, ou ficam aqui. Portanto, isto atingiu dimensões quase que épicas, dantescas e épicas, não é? E o Diabo teve bastantes problemas com isso. Portanto, o Diabo morre em 92, depois da quarta trombose, que eu pessoalmente atribuo muito à proximidade. Ele vivia junto do rio. Há fotografias em que ele está a apontar para a espuma e a espuma tem 2, 3 metros de altura. Não é qualquer coisa. O rio, há fotografias do rio. Eu ontem estive lá no acesso à Horta do Diabo, exato, junto ao moinho do Zé Verlande. Fomos lá mostrar. Eu fui lá mostrar. Exatamente. Tudo aquilo foi tapado. O moinho que tinha, salvo erro, 30 ou 40 metros de altura, foi tapado pela espuma. E os porcos e as galinhas que lá havia foram completamente... ficaram pretos, mortos, com o ácido da espuma, porque era uma espuma ácida. Há uma fotografia em que os porcos estão à frente da espuma. Exatamente. Nesse moinho estava uma pedra histórica com as armas dos Costas, uma das famílias mais ilustres aqui da região e até do país. Dom Gilianos da Costa foi presidente do Senado de Lisboa em 1599, na altura da peste em Lisboa. O presidente da Câmara de Lisboa chamava-se Dom Gilianos da Costa, que vivia aqui e era dono de um moinho, desse moinho do Diabo, onde morreram os porcos. E a pedra desse moinho que lá estava, eu e o Diabo trouxemos aqui para a junta e é aquela que está ali. Um brasão de armas. Ok. Um brasão de armas, portanto, digamos que um moinho, que tinha sido um moinho histórico, que pertenceu aos Condes de Abrantes e depois que teve vários sucessores, não é? Um moinho que matou a fome a gerações e gerações de coisas. Chegamos ao século XX, não é? Um século de grandes feitos, e é tratado assim pelo capitalismo selvagem. Hoje já não se protesta da forma veemente que se protestava,
E também não se resolvem os problemas com a brevidade que se resolvia. A retórica não existe porque deixou de ter efeito. A retórica contestatária. Hoje não tem metade do efeito que teve junto dos média na década de 60 e 70. O ambiente deixou de ser o problema principal. Sendo o problema principal. Sendo o problema principal, que neste momento sabe-se que temos o risco, não é, do efeito estufa, e agora com estas decisões do Trump de anular aquilo que estava escrito e que era fundamental para tentar salvar o planeta, que é coisa que se calhar já não se consegue, mesmo que se atuasse já. Portanto, estes problemas hoje têm problemas ambientais, têm uma importância decisiva, diz, para o planeta. Não é para o planeta já teve coisas muito piores que isto, já foi magma, já foi fogo, e o planeta fica cá. É para as pessoas, não é para o planeta. Falou no jornal. Nós lançámos o jornal porque pensámos, e eu acredito nisso, que as pessoas só defendem aquilo que conhecem. E só amam aquilo que conhecem. E só defendem aquilo que amam. E, portanto, este contexto, não é? Para além do populismo que encerra, é preciso superarmos esta síntese, esta pescadinha de rabo na boca, que é apresentar só o problema humano, que é importantíssimo, mas que não supera, tem que haver aqui uma dialética que supere esta poluição, sofrer a poluição, mas depois apresentar um caminho e uma maior consciência histórica e mundial, global do problema, porque o problema de um rio, não é? Como é que um rio pode afetar a consciência de salvar um rio, pode afetar a consciência para salvar um planeta. Mas para isso é preciso explicar que rio é, o que é que ele foi, o que é que representou e o que ele pode representar ainda para o futuro, porque as perspectivas de carência de água, e estamos a falar de um rio que tem a maior nascente cárcica da península, pelo menos da península, não é? E que está totalmente inaproveitada. Para o bem, porque agora só tem servido para o mal. É esta perspectiva global e mundial, não é? Pensando no futuro, nas populações, naquilo que estas já sofreram, bem, mas naquilo que as outras podem vir a beneficiar e a usufruir se toda a política for mudada. O jornal serviu para dar às pessoas a profundidade histórica de um rio e aquilo que ele representou na história, na vida das populações, digamos que na formação da alma das pessoas. E depois de conhecerem isso e em paralelo com isso, mostrarmos o antes e o depois. Não é? E as pessoas têm uma vida muito curta. Na minha ótica, na nossa ótica, na altura, achámos que havia aqui que fazer um outro trabalho, que não estava feito. Um trabalho de profundidade histórica, de chamar a atenção para um mundo que existiu e que foi completamente obliterado por falsas imagens de progresso e teorias e filosofias que se superpuseram e emanaram da sociedade industrial, que hoje ela própria está agonizando, como sabe, e que estabeleceram verdades que não eram verdades. Porque o que existia antes, a cultura que existia antes, era uma cultura de proximidade com a natureza, com os rios, com a água, não é? E porque pensávamos que, de facto, para defender seja o que for, é preciso conhecer, não é? E é depois do conhecimento que vem o amor, e é depois do amor que vem o incentivo à defesa, que tivemos que percorrer esse caminho de esclarecimento, de mostragem, e para levar as pessoas a encontrarem a alma que tinham perdido. Porque o que se trata aqui é um problema de alma. Um problema de alma, um problema universal da alma, não é? E foi para isso que serviu o pequeno jornal que nós tivemos aí durante quase uma década. Pica-Peixe. E era um jornal mensal? Mensal. Bom, eu fui presidente da CLAP até, agora assim, no momento não posso, mas talvez até 95, 96, talvez por aí. Sucedi ao Diabo, que entretanto tinha morrido em 92,
Eu já colaborava com ele na CLAPA, era vice-presidente da CLAPA, e depois, quando ele morreu, assumi a presidência. Numa altura, de facto, em que as contradições, os problemas, a retórica, porque ao mesmo tempo que se falava que o Estado estava a instalar uma ETAR, essa ETAR não funcionava, tinha problemas já de sobrecarga de efluentes, porque havia efluentes que vinham legais, mas haviam outros que entravam por bypasses, e o índice de efluente a receber não era aquele que realmente recebia, era muito mais, ainda hoje isso acontece, e, portanto, esse maior índice de efluente a rejeitar veio imediatamente causar problemas, portanto, da ETAR, que não havia capacidade para tanto efluente. Portanto, vêm várias otimizações, cada uma pior que a outra. A ETAR está num leito cheia, ninguém reparou nisso, e fazem o aterro no leito cheia, e depois nos grandes invernias a água arrasta detritos pelos campos. Hoje já se fala, não sei, eu entretanto ultimamente não tenho acompanhado muito o problema, mas falava-se que iam mudar o aterro. O que é certo é que penso que ainda lá está parte do aterro, ou quase todo, e agora há emanações que estão a atingir a região toda de Alcanena, não é? E ao fim de 50 anos, o problema do Alviela, que só tinha afetado as populações a jusante, agora está a afetar as populações a montante, não é? Digamos que voltou-se o feitiço contra o feiticeiro. Mas, enfim, agora pode ser que nesta altura eles se juntem à luta e todos juntos consigamos resolver este problema. Não é? Tenho feito desde historiografia, uma historiografia que poderá não ter, digamos que, à exceção de um livro, que é As Gloriosas Máquinas do Pão, que me levou 2 anos a escrever e que tem uma multidão de dados escolhidos na Torre do Tombo e, digamos que é um livro, entre aspas, científico. Não é? Os outros são livros um pouco mais direcionados para a compreensão das pessoas, alguns em forma de romance, outros em forma de poesia, outros em forma de conto. Tenho um conto que foi dedicado ao Presidente da República, o Mário Soares, que acabou de morrer, já agora. Dr. Mário Soares tem um avô que foi moleiro no Moinho do Alviela. A mãe do Dr. Mário Soares era de Pernas. O Dr. Mário Soares, sabedor disto, tem uma campanha de presidências abertas dedicada ao ambiente, em que um dos componentes é vir ver o Alviela, raízes da família dele. Ele sabia que os avós tinham sido moleiros aqui no Moinho Novo, ainda existe esse moinho. Sabia que a mãe dele era daqui, e então veio aqui, esteve aí no Mochão, junto ao Alviela, alertou o país para este problema. Há filmes sobre isso, não é? E nessa altura, em colaboração com a Câmara de Alcanena, eu ofereci-lhe um livro chamado Alviela do Rio à Margem, que é um livro de contos, alguns históricos, outros contemporâneos, que falam do rio. E o livro que escreveu sobre o diabo, como é que se chama? É um romance, para a morte não ter razão, é um romance editado pela Câmara de Santarém, em 1994, 95. E conta já, digamos, os problemas humanos do rio, mas associados a um crime passional, acontecido também nas margens do rio, e depois com uma conclusão, digamos que um pouco sentimental, se quiser, entre o problema de degradação do rio e os problemas humanos que a degradação física, ambiental, provoca na deterioração psíquica e mental das pessoas. Porque há uma relação íntima, a degradação do ambiente degrada as pessoas. Não é? O físico degrada o psíquico. E o livro fala dessa dicotomia entre a degradação física e a consequente degradação psíquica. Há um crime passional e depois o livro acaba com uma espécie de moralidade
em que há um pescador, não é, obrigado a abandonar o rio e a fazer uma espécie de um velho do Restelo, digamos. E é esse velho do Restelo que vende a degradação do rio, vende a degradação humana, os crimes que estavam a acontecer, há um crime passional acontecido ali embaixo, que faz uma espécie de uma oração à relação, digamos, de uma forma não académica, não culta, não é, evidentemente, mas bastante verdadeira em relação àquilo que está a acontecer neste momento. Foi dedicado ao diabo exatamente porque o diabo participa na ação do livro e participou nesse drama passional, e era ao mesmo tempo já um defensor do equilíbrio da natureza, e apercebia-se que o equilíbrio da natureza tinha a ver com tudo, com o equilíbrio das pessoas, inclusivamente. A água castanha é água que vem da Etar, não totalmente tratada, e que precisava de um caudal ecológico maior para dissolver. Ora, esse caudal ecológico poderia existir porque há 20 ou 30 quilómetros de água subterrânea no Alviela. Era uma questão de bombear para o rio no verão, para haver o maior caudal ecológico que fizesse a diluição do efluente rejeitado, que vem ainda carregado de matéria, esse tom castanhado. São bactérias, são aditivos que são postos na água e que precisavam de um caudal ecológico maior que aquele que o rio tem no verão, que é um rio diminuto. Podendo, através de obras importantes e de boa vontade política, não sei como, pelo menos no verão, grande parte daquela água que está acumulada no rio e que não assoma totalmente à superfície, que pudesse ser lançada no rio para termos coisa. Mas aqui há outro problema, que é este. Mas a água, eles iriam imediatamente aproveitar para mandar mais efluente ainda mais porcaria. O problema tem sido sempre este. Está a perceber? Não é? De maneira que a minha perspectiva de futuro tem duas vertentes. A primeira, a realidade atual. A realidade atual é uma forma de escamotear o problema e de varrer para baixo do tapete, digamos assim. Tem-se feito algumas coisas, muita publicidade àquilo que se fez, mas as perspectivas para o futuro só assim não iremos muito longe. Tem que haver medidas muito mais importantes, tem que haver uma fiscalização a sério da Etar, tem que haver uma diversificação da monoindústria de cortumes em Alcanena, que não está feita, não é? E depois há uma coisa que está a aparecer agora que é preocupante, é que os cortumes nunca foram uma indústria tão florescente como são agora. Estão a exportar para a Europa como nunca exportaram. Ora, isso vai levar a um aumento de produção. O aumento de produção vai levar a um aumento de efluente. Portanto, o problema neste momento é muito complicado. Agora, em relação ao futuro, em relação, digamos, falando daqui a 20, 30 anos, vão ser de certeza absoluta, pelos problemas que vamos ter no planeta, pelo que já aí está, não é? Atualmente, vão ser as populações futuras, estas gerações que estão agora a ser educadas nas escolas, que vão, de certeza absoluta, exigir um rio limpo e definitivamente despoluído.